Você está conectado no programa Vida Reformada. Sejam bem-vindos à TV Reformada, um canal do YouTube da Igreja Batista Reformada de Brasília. Nós estamos nesse canal aqui há mais de 8 anos. Nós temos aí para lá de 600 vídeos, seja de mensagens expositivas, seja dos programas, das programações especiais, enfim. O resumo da vida da igreja está aqui nesse canal. Um resumo bem resumido, né? Mas vamos lá. Eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar um like, ativar o sino. Divulgue esse link aí para os seus amigos, para os seus parentes que estão do interior, a capital do Brasil, a outros países do mundo. A internet democratiza o acesso, né, e gera uma conectividade interessantíssima para a pregação do Evangelho. Então, use esses recursos sem dó, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o espaço público, a liberdade sexual e a mensagem do Evangelho. E depois que vocês ouvirem e verem uma belíssima canção com o grupo Solo, Projeto Solo, a canção é o Isaías 53, nós retornaremos e trataremos desse tema muito importante para a sua fé e a expressão dela no espaço público. Aguardo você, já já estamos de volta, programa Vida Reformada. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma
Estamos de volta no programa Vida Reformada. Você acabou de ouvir uma belíssima canção com um arranjo bem especial. Nunca tinha ouvido e visto esse arranjo do Projeto Sola, de Isaías 53. Eu achei muito lindo, né? Os back vocals, a divisão de vozes, engrandeceu bastante essa canção, que por si só já é bonita, bíblica e cristocêntrica, tá bom? Bom, eu vou falar exatamente sobre o cristianismo no espaço público, a liberdade sexual e a mensagem do Evangelho. Olha, quando você sai do culto e vai para o dia a dia, existe, parece que um hiato, parece que é gerado um hiato muito grande. E de vez em quando nós nos pegamos surpresos diante de dilemas da vida, né? Sabe aquelas discussões familiares acerca, por exemplo, de ideologias de gênero? E geralmente a igreja sempre é acusada de ser preconceituosa simplesmente pelo fato de discordar de uma posição. A igreja, ela prega o Evangelho, e o Evangelho é bem definido como a justiça de Cristo aplacando a ira de Deus para os que a recebem pela fé no próprio Filho de Deus. Mas as consequências de ter a ira de Deus aplacada das nossas vidas é uma vida de santificação, a vida do regenerado é uma vida que se identifica com o próprio Senhor. E nós pregamos isso, pregamos esse evangelho nessas dimensões. E quando você fala desse evangelho em sua expressão total, no ambiente da escola, da família, da vida profissional, sempre você vai se deparar com a seguinte frase: vocês evangélicos são preconceituosos. E eu queria te dar algumas dicas de como responder a essas questões. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a partir da cosmovisão que vem depois do iluminismo, tudo vai girando em torno do homem. As liberdades que são conquistadas são todas em volta do homem. A lei de Deus, ela pouco tem espaço nesse contexto, ok? E dentro do princípio da liberdade de expressão que eu falei semana passada, existe a manifestação das liberdades sexuais. E o grande problema é que essas expressões de liberdades sexuais sempre são colocadas, ou na maioria das vezes, eu vou mudar o termo, a maioria das vezes a liberdade sexual é colocada dentro de uma expressão de influência e de culturalização que acaba influenciando a educação, na escola, na cultura comunitária, na cultura da sociedade, na mídia, e tudo começa a girar em torno dessa sexualização. Nós que somos cristãos e temos filhos, temos que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, porque o espaço público ele está permeado por esse excesso de liberdade. E o interessante é que no espaço público as pessoas têm uma liberdade de expressão que é lançada para as questões sexuais, as expressões da sexualidade são oriundas dessa liberdade de expressão. E quando os cristãos vão usar essa mesma liberdade de expressão para falarem, primeiro, o que deve ser falado, que sem Cristo, a ira de Deus, ela continuará sobre o homem, e com Cristo, além do Deus aplacar a sua ira, ele dá oportunidade ao homem, através da sua palavra, de ser conformado à imagem dele, se santificando. Quando você lança isso, e ao mesmo tempo reprova
atitudes pós-queda, como o libertarianismo sexual, você vai encontrar bastante barreira. As pessoas vão tentar usar a sua liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo que elas usam a liberdade de expressão em imagens de liberdade sexual, elas vão tolir você e vão dizer que você está sendo preconceituoso. Que você está sendo preconceituoso. Então é uma briga sem fim, é igual o cachorro correndo atrás da própria cata, do próprio rabo. Primeiro, você tem que ter intrepidez na pregação do Evangelho. Eu lembro de João Batista. João Batista era um pregador cristocêntrico. Eu fiz uma exposição em Lucas 3, está lá no canal TV Reformada, sobre a pregação cristocêntrica de João Batista. São 10 princípios da pregação cristocêntrica de João Batista. Mas eu não vou refazer o sermão aqui, eu vou trabalhar aqui um aspecto de João Batista na sua pregação cristocêntrica, que é a sua continuidade da pregação do Evangelho, lá no Lucas capítulo 3. Diz lá o versículo 18, assim, e com muitas outras palavras, na versão NVI, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Ou seja, depois de João ter falado sobre a ira de Deus, depois de ele ter trazido a questão do arrependimento, do batismo, né, com o Espírito Santo e com fogo, depois de ele ter falado uma série de fatores importantíssimos da nossa fé, ele continua pregando o Evangelho num espaço geográfico bem favorável, né? Não, no deserto. E as multidões estavam ouvindo e seguindo a pregação do Evangelho, anunciando o reino de Deus que estava chegando. Bom, nós não estamos no deserto, nós não somos João Batista, mas nós continuamos a expressar, a pregar o Evangelho no espaço público, doa a quem doer. Como nós vamos desenvolver isso? Primeiro, dica de ouro. Não queiramos vencer o outro somente com argumentos da liberdade. Em algum momento você vai ter que expressar o Evangelho para essas pessoas. Porque o argumento da liberdade contra liberdade, não vai cair no nada. Um diz que tem liberdade para fazer isso, outro diz que tem liberdade para fazer aquilo. Use a sua liberdade. Assim como as pessoas estão usando a sua liberdade de expressão lá fora, use essa liberdade. Mas não discutamos apenas com princípios de liberdade, porque senão isso vai gerar um relativismo. Relativismo do tipo, cada um fica com a sua verdade e está tudo certo. É importante, dentro da discussão do espaço público, dizer o Evangelho. Dizer sobre a queda de Adão. O homem está condenado, todos nós estamos condenados. Somente a graça de Jesus Cristo, a fé no mérito de Jesus pode nos livrar da ira do Pai. Somente o mérito de Jesus pode fazer com que nós andemos em santidade para a glória de Deus. Então, essa mensagem é inegociável. Quando nós estamos nas discussões do espaço público, nós queremos vencer o outro com o discurso do outro. O discurso do Evangelho ele é único. Eu não posso usar o discurso do outro para vencer o outro, porque isso não dá em nada. Você vai ter que se posicionar. Você vai ter que dizer. E quando a família vem e diz para você o seguinte: o seu discurso é um discurso religioso, o seu discurso é um discurso como pastor, você é um discurso como crente. É importante você frisar que não existe discussão neutra de posições religiosas. Toda discussão no espaço público, na vida pública, ela tem fundamentos religiosos. Então, 2 dicas. Não use os princípios de liberdade pelos princípios de liberdade, porque isso pode gerar um relativismo.
Que tipo de relativismo? Existem muitas religiões e cada uma se vira, se expressa e cada um se respeita. Ok, eu tenho que respeitar o outro? Tenho. Mas eu tenho que dizer o que o Evangelho diz. Eu tenho que dizer o que a palavra de Deus diz. Eu preciso me posicionar como cristão. A liberdade de expressão atualmente é uma liberdade de manifestações sexuais das mais diversas. E o problema é que as pessoas não vivem isso somente no seu espaço privado. As pessoas vão levar isso para o espaço público. As pessoas vão tentar culturalizar isso. E se você tentar culturalizar a pregação do Evangelho lá fora, você vai ser acusado de quê? De estar querendo fazer do espaço público um canteiro de pregações. Mas as pessoas que estão levando a liberdade de expressão delas estão fazendo do espaço público o quê? O canteiro das suas falas. Tá ok? Então, nós precisamos compreender bastante esse ambiente atual. Precisamos entender que é um ambiente minado. Precisamos entender que você vai ser tolhido, mas você precisa ter bons argumentos. Seus argumentos começam a partir do Evangelho. Eles passam pelo conhecimento básico do direito, do desenvolvimento da sua vida em sociedade como cidadão. Então, a partir do Evangelho, usando o seu direito de expressão, você não pode calar a sua voz. Repito, tudo que a liberdade atual procura é nos deixar encurralados no nosso espaço privado. Eu já falei isso em outros programas. Isso é o que a gente chama de secularização. A sociedade, ela tocando a sua vida de acordo com seus princípios libertários, o homem no centro de tudo, e a igreja, que ela continue no seu cantinho lá, no cantinho da obediência, né? No castiguinho lá. E se ela quiser se manifestar, se manifeste naquele cantinho. Tenho meditado tanto nisso esses dias, meus queridos, que eu tenho chegado à conclusão que a gente não pode se acovardar. A gente não pode se acovardar em pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. A glória de Deus precisa ser manifesta no mundo através das nossas vidas. E que Deus te dê intrepidez. Esse mundo de excesso de liberdades, nós precisamos pregar a liberdade de Cristo, em Cristo. A verdadeira liberdade é a liberdade de estar aos pés do Senhor como escravos de Cristo. Essa liberdade é a vida. Essa liberdade é a verdadeira libertação que nós precisamos. Sermos libertos da condenação eterna e, consequentemente, dessa vida de escravidão ao mundo, à carne e ao diabo. Vamos em frente. Tem muita coisa para ser feita. Se Cristo não voltar, a igreja tem muito trabalho para ser realizado. Que Deus te dê graça, saúde para você continuar lutando pela fé evangélica, pela fé na centralidade do Evangelho. Vamos em frente, porque tem muito trabalho para ser feito. Eu te espero na próxima quarta-feira com mais um tema que envolve cristão, sociedade, cultura, comunidade, política, essa parafernália de assuntos para te capacitar a viver lá fora. Tá bom? Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e não se esqueça também de fazer uma visita para nós. Igreja Batista Reformada de Brasília, QS 5, Rua Senote 4, Águas Claras, DF Distrito Federal. Deus te abençoe. Tchau, tchau.